Se você já me assiste há algum tempo, você sabe que eu prezo muito a ideia de investir todos os meses, religiosamente, não importa o que aconteça. E se você não me conhece, oi, eu sou a Lorena, eu trabalho como engenheira de dados e aqui eu falo sobre investimentos de uma forma simples para você atingir a sua liberdade financeira. Bom, com tudo isso que está acontecendo, com as tarifas do Trump, derrubando todas as bolsas internacionais, notícias e mais notícias sobre todo esse caos político que tem acontecido, nesses últimos tempos, tudo isso impacta negativamente, o mercado, tanto internacional quanto no Brasil. E aí, muita gente está me perguntando, será que ainda faz sentido continuar investindo mesmo com todo esse caos? Ou será que não é melhor esperar? Então, nesse vídeo eu vou tentar responder essas perguntas baseado em dados históricos e atuais. Avaliar também os prós e os contras de alguns tipos de investimento nesse cenário. E eu vou falar também o que eu estou planejando fazer com os meus investimentos nessa situação que a gente está se encontrando nesse momento. Bom, eu vou responder isso em duas partes. Renda fixa e renda variável. A renda fixa é uma categoria de investimentos que você já sabe ou você consegue estimar muito bem quanto que você vai ter de rendimento, no momento em que você aplica o seu dinheiro. Então, bem resumidamente, na renda fixa, você empresta dinheiro para alguém e esse alguém pode ser o banco, o governo ou uma empresa, que em troca você recebe esse valor com juros. Investir na renda fixa existe então uma menor volatilidade, ou seja, você consegue ter mais previsibilidade e estabilidade. Por exemplo, a Tesouro Selic, que inclusive estamos com taxas altíssimas nesse momento, CDB, LCI, LCA, ou simplesmente deixar aquele seu dinheiro naquela conta rendeira, sabe? Igual a gente conhece como os porquinhos ou as caixinhas. Essas opções, elas tendem a ter uma pouquíssima volatilidade, porque você sabe mais ou menos o quanto que você vai ganhar daquele valor investido. Então, se nesse momento de incertezas, isso faz com que a sua ansiedade fique muito aflorada, eu diria que investir em renda fixa é uma excelente opção e é uma forma de você ter paz, especialmente agora com tantos altos e baixos que a gente está vendo no mercado. Já na renda variável, o negócio é bem diferente. Se na renda fixa a volatilidade é muito baixa, na renda variável o negócio é maluco. Por exemplo, no mesmo dia, o preço de uma ação ela pode cair ou subir 10%. Então já é um tipo de investimento que ele é muito mais sensível às mudanças de mercado. Por exemplo, as taxas de juros do Trump. E esse tipo de investimento ele não é só uma montanha-russa de emoções, mas ela também tem riscos, principalmente de investidores tomarem umas decisões antecipadas com base no medo, mas eu já vou falar mais sobre isso. Porque ao mesmo tempo que esse tipo de investimento ele tem mais risco, eles tendem a ter maiores retornos também. Eles têm um potencial de rendimentos maiores do que o da renda fixa. Dentro da renda variável, existe um tipo de investimento que é o ETF. Os ETFs, eles são basicamente um cesto de ações. Então, ao invés de você comprar uma ação individualmente, você compra, esse cesto, você investe nesse grupo que representa um índice, como por exemplo o que a gente conhece de S&P 500. E essa estratégia de investimento ela tem três principais vantagens: um custo muito baixo, uma diversificação automática e um ótimo histórico de retorno. Existe um erro invisível que faz com que os investidores eles percam dinheiro e não tem nada a ver com tarifas, com juros, com Trump, enfim, esses eventos externos. Mas o que realmente faz os investidores perderem dinheiro é o medo. O que acontece é que algumas pessoas, elas investem na alta. Sabe quando tá todo mundo falando de um investimento específico? Sabe, por exemplo, num almoço de domingo que vem aquela sua tia lá perguntar pra você: nossa, você ficou sabendo do Bitcoin? Eu comprei uns na semana passada. O que acontece é que essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo, muitas vezes investem na alta porque elas se sentem super confiantes, enquanto que quando a situação começa a ficar crítica, acontece alguma coisa, implode tudo. Como é um pouco a situação que está acontecendo agora, muitas pessoas elas tendem a investir menos, ou pior, elas vendem no momento de desespero. Eu encontrei um estudo feito na Morningstar, que é uma empresa, que faz alguns estudos, lá em Chicago, chamado Mind the Gap, que em português seria alguma coisa como cuidado com o vão. E essa pesquisa ela foi feita no ano passado, então ela é super recente. Então nesse estudo, eles comparam quanto dinheiro um fundo gera com quanto dinheiro os investidores reais do fundo de fato ganham. E sempre existe uma diferença. Os investidores, eles praticamente sempre ganham menos do que os fundos de investimento. Para alguns fundos que investem em ações americanas nos últimos 10 anos, o retorno médio ponderado por tempo foi de 10,8% ao ano. Mas o retorno médio que os investidores geralmente ganham foi de 10%. Ou seja, os investidores desses fundos, eles ganharam 0,8% a menos. E aqui que está o problema, porque em tempos de estresse, essa diferença ela tende a aumentar. Então, imagina o cenário onde a gente tem duas pessoas. A Ana, que consegue todos os meses pegar 10% do salário dela e investir numa ETF que segue o índice de mercados desenvolvidos. Então, ela tem aquela estratégia de investir e esquecer. Ela segue a vida dela, sabe, na paz do Senhor. Ela não compra um ETF dependendo da situação que está o mercado, do preço que ele está custando, mas ela tem disciplina e consistência em investir todos os meses, independente do que está acontecendo no mundo, sempre com a visão de longo prazo. Já no outro lado, a gente tem o Luiz, que ele também
também segue essa mesma estratégia de investimento, também prioriza os ETFs, né, que seguem esses índices de mercados desenvolvidos, mas ele é um pouco mais desesperado. Ou seja, ele tem a tendência de ficar abrindo o aplicativo da corretora lá e ficar abrindo de 3 vezes no dia, segue todos os vídeos no YouTube dos assuntos mais apocalípticos possíveis. E aí surge uma dúvida na cabeça do pobre coitado. Será que eu deveria continuar comprando ETFs, mesmo se a gente estiver próximo de uma recessão? Embora ele também tenha essa disciplina da Ana de conseguir separar um dinheiro todos os meses e investir, ele fica sempre balançado entre seguir com a estratégia dele desde o início de investir nessas ETFs ou seguir a modinha que ele descobriu no YouTube. E é aqui que mora o real perigo, que não são necessariamente as tarifas, o sobe e desce e todo esse caos. Não é isso, mas sim todo o drama causado na política. E com esse drama, o que pode causar são estresse e muita ansiedade nos investidores que são mais emocionados, gerando o risco de mudar a estratégia dele. Ou seja, investindo em coisas que ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo, ou pior, que é vender na baixa. No final, o consenso dos especialistas é que a Ana teria um rendimento muito superior ao Luiz. E se o Luiz se desesperar muito, ele pode até perder dinheiro. Por exemplo, vendendo desesperadamente os ativos dele assim que acontece uma queda ou uma notícia muito ruim. Inclusive, existe um outro estudo que eu encontrei que é muito interessante, que ele mostra que os portfólios de pessoas que já faleceram tendem a render mais do que os investidores vivos. Eu encontrei esse post também na Morningstar, né, nessa empresa que eu comentei aqui de Chicago, que ela é responsável por fazer essas pesquisas de investimentos. Eu vou deixar até o link desse estudo aqui na descrição, caso você tenha interesse e querer saber mais. Ou seja, só de você não ficar mexendo nos seus investimentos e vendendo toda hora no desespero, você vai ter bons retornos. Bom, e antes de te contar o que eu pretendo fazer diante desse cenário que está acontecendo com os meus investimentos, se você está gostando desse vídeo, se você está achando ele útil, não se esqueça então de se inscrever no canal e deixar um like. Isso é uma forma que me ajuda muito aqui no canal e é a única coisa que eu te peço. Muito obrigada. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu pretendo fazer com os meus investimentos daqui pra frente. A primeira coisa é que eu tenho total consciência de que, primeiro, eu não consigo prever o futuro. E segundo, eu não tenho controle nenhum sobre o que está acontecendo. Eu não tenho como saber quando as bolsas vão cair, quando elas vão subir, quanto tempo vai levar para se recuperar, quando que o Bitcoin vai bater 1 milhão, não tem como saber, ninguém sabe. A única coisa que eu uso como lembrete diário é que diante de todas as crises, o mercado sempre se recuperou. Isso não aconteceu porque a gente sempre teve momentos bons, ou porque não existiam problemas no mundo. Na verdade, muito pelo contrário. Boas ETFs superaram a grande maioria de outros tipos de investimento, apesar de todos os problemas do mundo, sabe? Estagflação dos anos 70, da queda da Black Monday nos anos 80, da bolha da internet, da crise financeira, época do Covid. E os investidores, eles só conseguiram aproveitar totalmente esses resultados se investiram de forma passiva, sem mudar de estratégia toda vez que alguma coisa fica difícil. Então, eu me comprometo a fazer exatamente a mesma coisa. Eu invisto tanto quando as coisas estão indo bem, e principalmente quando as coisas estão indo mal. Agora, a boa notícia é que se você conseguir fazer isso, é muito provável que você tenha ótimos resultados a longo prazo, porque investir em boas ETFs aumenta muito sua chance de você crescer o seu patrimônio e acelerar o seu caminho em rumo à liberdade financeira. Tudo que você precisa fazer é então manter a calma, a disciplina, investir todos os meses e não fazer cagada. Se você quiser aprender mais como é que faz para investir em ETF, eu fiz esse vídeo daqui com um passo a passo, tá super mastigado. E se você não tem muito estômago para bolsa de valores, renda variável, a renda fixa definitivamente é uma excelente opção, então vou deixar essa playlist aqui para você dar uma olhada também. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê então na próxima semana. Um beijo e tchau!